Olá pessoal, recentemente uma reportagem feita sobre os óleos de cozinha teve uma grande repercussão. Isso porque uma nutricionista, ela falando sobre esses óleos e de uma forma mais específica sobre o óleo de coco, fez algumas citações que muita gente discordou, inclusive profissionais da área de saúde. Muita gente foi na internet, nas redes sociais, de mostrar sua forma de indignação, mostrar que não concordava com aquilo que foi dito e a polêmica acabou sendo criada. Para quem não me conhece, eu sou Henrique Lima, também sou nutricionista e também faço trabalhos nas redes sociais e por conta disso as pessoas querem saber a minha versão sobre esses fatos. Se você já viu a reportagem, sabe do que eu estou falando, ótimo. Se você não viu a reportagem e está perdido, calma que eu vou explicar tudo como aconteceu e você também vai entender da mesma forma. Bom, sobre o óleo de coco, tudo começou quando foi feita a citação pela nutricionista de que o óleo de coco, entre aspas, ele não traz nenhum benefício, pelo contrário. Eu estou olhando aqui para baixo porque eu estou lendo no computador. Em relação a essa primeira parte, o que eu tenho a dizer? Tem um estudo publicado esse ano, em 2015, então não é um estudo antigo, é um estudo super recente, falando que o óleo de coco ele pode sim ter uma ação benéfica no nosso corpo, com ações anti-inflamatória e anti-hipercolesterolêmica. Então, na medida em que a pessoa diz que não há nenhum benefício, eu já começo a discordar em cima dessa primeira frase, porque realmente há indícios de que ele pode sim trazer benefícios. Eu acredito, inclusive, que a indignação parte mais por conta da generalização, ou seja, não houve uma ponderação. Olha, normalmente não costuma ter tantos benefícios, mas não, foi de uma forma taxativa, não traz nenhum benefício, quem usa está fazendo errado. Então acho que foi mais pela forma como foi colocado que realmente não teve outra opção e as pessoas realmente acabaram se revoltando na internet porque não teve como não discordar daquilo que foi citado. Logo em seguida continua, entre aspas, é rico em gordura saturada, aumenta o colesterol. Fecha aspas. Em relação a isso, o que eu tenho a dizer é que, realmente, o óleo de coco ele é fonte de gordura saturada. Até aí, nenhuma contradição. Correto, procede. No entanto, em relação ao fato de aumentar o colesterol, há controvérsias. Tem um outro estudo feito com mulheres em que havia uma ingestão habitual do óleo de coco. Fizeram uma análise dessas pessoas e eles verificaram que o óleo de coco não foi suficiente para aumentar nem o colesterol total, nem os níveis de triglicerídeos e ainda por cima pode ajudar a aumentar o HDL, que é o famoso colesterol bom. Só que aí eu faço uma observação em cima disso tudo. Embora ela tenha dito que ele pode aumentar o colesterol, eu não condeno muito porque realmente existem estudos que também mostram que o óleo de coco pode aumentar o colesterol. Tudo aí nesse caso vai depender do seguinte: apesar de um artigo mostrar que ele pode reduzir o colesterol ou não aumentar, mas outro artigo mostra que ele pode aumentar o colesterol. Então como é que você fica? Em quem você vai confiar? Nessa questão aí a gente tem que prestar atenção na metodologia dos estudos, porque embora os estudos façam análise da mesma variável, por conta de metodologias diferentes do estudo, os resultados vão ser divergentes. Ou seja, tudo também vai depender da interpretação dos dados que a gente colhe na literatura científica. O problema aí está mais uma vez no fato de que foi taxativo em dizer que o óleo de coco aumenta o colesterol. Ou seja, quem está ouvindo aquilo que ela está falando está entendendo o quê? Que toda e qualquer pessoa que for consumir o óleo de coco, independente da quantidade, vai ter aumento no seu colesterol. E como eu estou mostrando para vocês, não é bem por aí. Tem estudos que mostram que não tem esse efeito de aumentar o colesterol sanguíneo. E ainda vou além. O grande problema dessa questão do colesterol é que, como ele é fonte de gordura saturada, existe uma generalização. É fonte de gordura saturada, aumenta o colesterol no nosso corpo. Também não é bem por aí. Por quê? O nosso corpo ele pode sim ter um acesso a esses alimentos fontes de gordura saturada, porém existe uma quantidade, uma cota que nós podemos ingerir diariamente. O problema vai se encontrar se a gente exceder, ou seja, aquela pessoa que consome de uma forma descontrolada, consome muita gordura saturada, realmente essa pessoa pode ter alguma influência, algum impacto negativo sobre os seus exames lipídicos. Mas se a pessoa faz o consumo de gordura saturada como óleo de coco de uma forma controlada, ou seja, existe uma quantificação orientada por um nutricionista, isso vai ser evitado porque o profissional vai acompanhar a dose que foi prescrita, vai acompanhar por exames de sangue e vai
fazendo os ajustes da quantidade de acordo com o que for necessário. E aí depois foi dito que o óleo de coco causa inflamação no tecido adiposo. Lá fui eu procurar também artigos sobre isso e achei um outro artigo feito com homens e mulheres. O segundo artigo tinha sido feito com mulheres. Esse terceiro foi feito tanto com homens quanto mulheres. Nesse estudo eles fizeram a intervenção, ou seja, as pessoas fizeram uso do óleo de coco durante um mês. No final eles fizeram as análises, eles verificaram o seguinte. Primeiro, eles não verificaram alterações no sentido de aumentar os níveis lipídicos dessas pessoas. E um outro fator super interessante, houve uma redução, especialmente nos homens, da circunferência de cintura. E por que esse estudo ele pode contradizer o que foi dito sobre essa questão da inflamação no tecido adiposo? Porque quando a gente fala de inflamação no tecido adiposo, ou seja, inflamação no tecido gorduroso, que é a região onde a gente estoca a gordura no nosso corpo, inflamação nessa região é um elemento chave para que você continue ganhando peso, aumentando a gordura no seu corpo e desenvolva sobrepeso, desenvolva obesidade. Se a gente for levar em consideração o que foi dito na reportagem, a interpretação é a seguinte: quem for consumir óleo de coco vai inflamar o seu organismo, vai inflamar o seu tecido adiposo, consequentemente, ao invés de perder peso, como as pessoas acham, vai ganhar peso, vai aumentar a gordura no seu corpo e você vai ficar um indivíduo obeso. E se você começa a ganhar peso, atinge sobrepeso ou obesidade, o que vai acontecer com o seu organismo? Você vai aumentar a circunferência de cintura, concordam? Pois então, esse estudo mostrou que o consumo do óleo de coco acabou reduzindo a circunferência de cintura. Inclusive, esses 3 estudos que eu levantei para falar para vocês, quem tiver interesse, comenta aí embaixo, me pede, manda o seu e-mail que eu envio esses artigos sem nenhum problema. E outra coisa interessante é que tudo isso que eu estou falando, não sou eu que estou inventando, é porque eu acho. Não, são dados levantados em cima de artigos científicos. E além disso, o próprio Conselho Federal de Nutricionistas publicou uma nota com o título "Saiba mais sobre óleos de coco e de canola", que basicamente dizem a mesma coisa que eu trouxe aqui para vocês. Vejo que isso não é nenhum ataque em relação ao profissional em questão, é apenas uma outra forma de levar a informação para o público de uma forma a esclarecer aquilo que de repente foi dito de uma forma que não foi muito clara, não foi uma forma muito feliz. E aí eu também deixei na minha página no Facebook, se você não conhece, é a fanpage facebook.com/Henrique Nutricionista, pedindo para que quem tivesse ainda dúvidas sobre o assunto perguntasse. A Anne Appelbaum pediu na verdade para que eu falasse sobre a ação do óleo de coco no organismo, que na verdade é basicamente, em cima do que eu falei, seriam atividades anti-inflamatórias. Ele pode inclusive ajudar na redução de circunferência de cintura, e ele não tem esse impacto negativo sobre os níveis de colesterol, também sobre os níveis de triglicerídeos. Tudo, na verdade, vai depender de como você utiliza o óleo de coco e também da quantidade. Não adianta você sair consumindo um monte de alimento rico em colesterol, rico em gordura saturada, rico em gordura trans, e aí você vai consumir óleo de coco para poder emagrecer. Gente, esse tipo de pessoa, ao invés de ter os benefícios, realmente ela pode acabar tendo malefícios, como inclusive o aumento do colesterol. Então não é o óleo de coco em si, é todo o conjunto. Até porque a sua alimentação não se resume a uma cápsula de óleo de coco que você consumiu ou uma colher de sopa de óleo de coco que você consumiu durante o seu dia. A sua alimentação consiste naquilo que você come desde o momento que você acorda até a última refeição que você faz antes de dormir. Por isso que eu trago esse vídeo para mostrar para vocês que não dá para generalizar. Óleo de coco vai aumentar o colesterol. Não é por aí, tudo vai depender do contexto. Vários alimentos podem ser ótimos, para mim pode ser péssimos para você que está me assistindo. Já a Rosália Feliciano pergunta se o óleo de coco realmente ajuda a perder peso. Esses estudos que eu separei, eles não falam de benefício de perder peso. Porém, teve esse estudo que falou da circunferência de cintura ser reduzida após o consumo do óleo de coco. Então, se a gente para pensar, se você reduz a circunferência de cintura, provavelmente houve uma redução de gordura, houve uma redução de peso associada. Então ele pode vir a ajudar, pode, mas nunca de forma isolada, e sim acompanhado com todo o planejamento alimentar orientado e prescrito por um nutricionista. Agora, a Denise Macchini quer saber qual é o melhor óleo. Olha, o meu posicionamento em relação aos óleos costuma ser o seguinte: evite utilizá-los. Isso porque até mesmo aqueles óleos que conferem benefícios para a nossa saúde, como é o caso do azeite de oliva, a partir do momento em que a gente submete aquele óleo a altas temperaturas, que é o processo de cocção, ele deixa de ser tão benéfico e começa a gerar produtos que vão ser nocivos e não vão ser interessantes para a nossa saúde, incluindo substâncias até mesmo cancerígenas.
E agora eu vou fazer algumas considerações que inclusive eu cheguei a fazer isso em texto nas minhas redes sociais, tanto na fanpage que eu já falei pra vocês qual é, e também no meu Instagram, que é o @henrique_nutricionista, onde eu disse o seguinte: muita gente saiu atacando o programa, falando que é um programa de desserviço para a população, enfim, várias coisas. Porém, o que eu acho é o seguinte: normalmente quando um programa, uma equipe de TV ou de rádio convida um profissional, essas pessoas da equipe não tem ali médico, não tem nutricionista, são pessoas que normalmente são formadas em jornalismo. Então aquelas pessoas, elas não têm nenhum respaldo técnico para julgar se aquele profissional está falando corretamente ou se está falando um monte de coisa equivocada. Eles não têm conhecimento para isso. Simplesmente eles justamente convidam o profissional, subentendendo que aquela pessoa é conhecedora do assunto e que vai estar falando tudo corretamente. Mas não parou por aí, né? Muita gente caiu em cima da profissional, fizeram várias críticas, todas que vocês possam imaginar. Uma das alegações, as pessoas foram no site de busca, colocaram o nome da profissional e fizeram uma relação de que ela seria paga por uma empresa que vende óleos, porque encontraram no site dessa empresa textos falando sobre a alimentação e no final tinha lá escrito: texto produzido pela nutricionista e o nome dela. Aí pronto, foi um prato cheio. Simplesmente as pessoas tiraram um print dessa página com o logotipo da empresa e com essa parte embaixo falando que o texto foi produzido por ela e começaram a divulgar nas redes sociais que ela trabalha para essa empresa, que ela é funcionária dessa empresa, que ela é nutricionista dessa empresa. Então era por isso que ela estava falando aquelas coisas todas, beneficiando o óleo de canola, que é o produto que essa empresa vende, e criticando o óleo de coco. E aí eu fiquei abismado porque, gente, não tem como a gente afirmar que uma pessoa é nutricionista de uma empresa só porque viu embaixo da matéria escrito texto produzido pela profissional tal. Eu já fui convidado por sites para fazer matérias em textos sobre assuntos sobre alimentação e nutrição. Alguns eu aceitei, outros não. Isso se chama, gente, dar créditos à autoria. Eles simplesmente estão dando nome a quem fez o texto. Isso é uma questão básica, se chama ética. Não significa que o profissional seja comprado e trabalhe e seja funcionário daquela empresa. E aí, pouco antes de eu começar a gravar esse vídeo, em um site saiu uma reportagem em que eles fizeram tanto uma entrevista com essa profissional quanto com essa empresa, perguntando sobre esse fato, se ela realmente era funcionária. Tanto a empresa quanto a profissional disseram que não, que ela não tem vínculos com a empresa no sentido de ser comprada, de ser marqueteira, né? Ela foi lá no programa para fazer marketing indireto para a empresa. Não foi isso. O que eles disseram foi basicamente o que eu considerei, que ela fez sim textos para a empresa em um determinado período de tempo, mas só isso. Se é verdade ou não, eu não sei, mas também não dá para sair na internet criticando uma profissional, julgando, apontando o dedo, falando: olha, você é comprada, você se vendeu para a indústria alimentícia, só porque encontrou um texto e no final falando que o texto foi feito por ela, por uma empresa que vende óleo de canola. Não dá pra afirmar isso, isso é leviano. E aí você começa a pensar, a pessoa vai na rede social, critica a profissional falando que ela foi leviana por trazer essas informações equivocadas, informações erradas, isso e aquilo. E aí essa mesma pessoa na rede social faz uma acusação leviana, sem nenhuma base comprobatória de fato. Ao meu ver, o meu papel aqui hoje, em cima dos pedidos que foram feitos: Henrique, faz um vídeo esclarecendo sobre o assunto, ok, vou fazer. Porém, o meu objetivo aqui de forma alguma é criticar e denegrir nem a imagem da profissional, nem o do programa. Eu quis tentar trazer para vocês o outro lado, realmente fazendo considerações em cima do que foi dito no programa. Como eu disse, não foram informações, algumas delas realmente não ficaram claras, não estão de acordo com o que a gente encontra nos artigos científicos, mas trazer isso de uma forma tranquila, sem nenhum sensacionalismo, terrorismo informativo por trás disso. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado dos esclarecimentos. Se sim, eu peço que vocês deem um like aqui embaixo no vídeo para eu saber se realmente foi útil, se vocês gostaram do retorno que eu dei para vocês. Compartilhe esse vídeo também no seu Facebook com seus amigos para que a gente possa colocar um ponto final nessa polêmica toda. Aproveite que você está vendo esse vídeo e se inscreva também no meu canal no YouTube para que você me acompanhe sempre que eu postar um vídeo novo. Agradeço a você que me acompanhou até aqui. Até a próxima!